Olá, graça e paz. Hoje, o segundo dia do nosso jejum, chamados pela graça. Hoje nós queremos dar continuidade a essa série de mensagens que teremos ministrando, falando sobre a graça. Ontem nós falamos sobre o cansaço após a vitória. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o perigo da solidão ministerial. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16, diz assim: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Querido, a solidão é uma das maiores dores do altar. Eu costumo dizer que o pastor, ele ouve todo mundo, só que quase sempre falta alguém para que ele possa falar. Ele consola todo mundo, mas não é consolado. A solidão é uma das maiores dores do altar. Muitos líderes, pastores e ministros vivem rodeados de gente, mas com a alma vazia. O púlpito está cheio, mas o coração está esgotado. Interessante, querido, que liderar, aqui diz o seguinte, aqui nesse livro: liderar não deveria ser um fardo. No entanto, muitos estão vivendo um ministério como o de Moisés, com o rosto coberto por um véu, tentando esconder a glória que já se foi. Moisés subiu ao monte, teve um encontro com Deus e desceu com o rosto brilhando. Mas com o tempo, aquele brilho foi desaparecendo e o véu ficou. A Bíblia diz que Moisés ele sobe no monte e fica um tempo lá no monte com Deus. A Bíblia diz que Moisés ele recebeu uma glória tão grande, tão intensa, tão latente, que as pessoas elas não conseguiam ouvir ou olhar para Moisés. Eu não sei se você sabe, mas o Monte Sinai, ele é o monte aonde Deus deu os 10 mandamentos. E qual o objetivo dos mandamentos? Na realidade, o homem cheio de justiça própria, quando Deus disse que ia dar os mandamentos, os homens eles falaram o seguinte: pode mandar, pode enviar, porque tudo que tu nos mandar nós vamos fazer. E a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, a Bíblia diz que o povo já estava quebrando o primeiro mandamento. E é interessante que a partir daquele dia, Deus falou assim: a partir de hoje ninguém se aproxima desse monte. E a Bíblia diz que o monte ele saía relâmpagos. Até os animais era proibido se aproximar daquele monte. O Monte Sinai foi onde veio a lei e mais de 3.000 pessoas na inauguração da lei morreram. E a Bíblia diz que quando Moisés ele desceu do monte e com o rosto cheio da sua glória, da glória de Deus, era como se aquela glória dissesse: você pecou, você pecou, você pecou. E o povo não conseguia olhar para a sua face. E por conta disso, foi preciso Moisés colocar um véu no seu rosto, para que as pessoas não conseguissem olhar para a sua face. Só que a Bíblia diz, querido, que aquela glória que Moisés tinha era uma glória transitória,
Era uma glória passageira. E o que aconteceu? No decorrer do tempo, aquela glória foi se desvaziando, foi indo, mas Moisés, ele continuou com o véu. Por isso, essa palavra fala sobre a solidão. É uma das maiores dores do altar. Muitos líderes, pastores e ministros vivem rodeados de gente, mas com a alma vazia. E é interessante que diz assim: a unção que Moisés carregava era transitória. A glória do antigo concerto se esvaía. Por isso, ele precisava manter o véu, não para proteger o povo da glória, mas para esconder que ele já havia passado. E é interessante que quantos hoje, queridos, vive da mesma forma, escondendo o cansaço, mantendo a aparência, sustentando um brilho que já não existe mais. Quantos pastores hoje, queridos, estão no automático? Quantos líderes só funcionam? Eles querem viver da glória passada. Na passagem, quando Elias foi tomado, numa carruagem de fogo, a Bíblia diz que os profetas, eles choravam, porque Elias foi tomado numa carruagem de fogo. Só que eles não percebiam que a unção já tinha repousado sobre Eliseu. Eles estavam chorando pela glória que tinha ido, mas eles não conseguiam identificar a glória que já tinha chegado. Quantas das vezes nós queremos viver de glórias passadas. Moisés, ele recebeu a unção e Moisés colocou o véu. Só que, ao passar do tempo, aquele véu, aquela glória, ela saiu de Moisés, mas Moisés, ele precisava manter aquele véu. É interessante que diz aqui: quantos hoje vivem da mesma forma, escondendo o cansaço, mantendo a aparência, sustentando um brilho que já não existe mais. Lá em João 1,17 diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, lá em João diz, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. E é interessante, querido, que quando Jesus, ele libera aquela palavra e diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas à frente, Jesus, ele libera essa palavra e ele diz: porque a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. O próprio Senhor diz: porque o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho para sempre. O servo representa Moisés, ele está falando da glória que já passou. Aqui diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei existe, a graça supre. A lei manda fazer, a graça declara, já está feito. Sob a lei, os sacerdotes trabalhavam sem cessar. Nunca se sentava, porque a obra nunca estava concluída. Era uma maratona sem linha de chegada. Mas em Hebreus nos diz que após um único sacrifício, Jesus se assentou à destra do Pai, Hebreus 10:12. Ele não está mais em pé, tentando agradar a Deus, ele descansou. A Bíblia diz que na velha aliança, no Velho Testamento, na antiga aliança, dentro do tabernáculo, ali os sacerdotes, eles nunca se assentavam, porque era uma obra que nunca acabava, sacrifício e mais sacrifício. Mas a Bíblia diz em Hebreus:
após ter feito um único sacrifício, Jesus, ele se assentou. E por que ele se assentou? Ele se assentou porque a obra foi consumada. A Bíblia diz que tudo que Deus fez até o sexto dia. A última criação foi o homem. O homem foi criado no sexto dia. O primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Ou seja, depois que Deus ele fez tudo, ele convidou o homem a entrar no jardim, porque a obra já estava pronta. A obra já estava feita. O homem foi convidado, depois que Deus fez tudo, Deus convidou o homem e plantou o homem no jardim. E o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Só que a Bíblia diz, né, que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Só que nós hoje queremos fazer a obra de Deus através da lei. E a lei só vai exigir. A lei só exige. Moisés é o homem da lei, representante da lei. Tanto tá que depois que aquela glória que ele teve que colocar o véu, ela foi embora. Moisés continuou com o véu. Mas Jesus nos chama para uma obra de descanso. Aqui no livro diz o seguinte: você não foi chamado para viver de aparência, escondido atrás de um véu. Deus te chamou para brilhar com a glória que não se apaga, porque não vem de você, vem de Cristo. E é interessante, querido, que a solidão, esse é o tema desse capítulo, desse livro, o perigo da solidão ministerial. A solidão da alma é o grito do Espírito pedindo comunhão. O descanso não é abandono do ministério, é confiar que a obra de Deus, que a obra é de Deus e não é sua. Deus, ele já nos chama para participar de uma obra que já está pronta. E deixa eu lhe falar algo, Deus não começa nada que ele mesmo já não tenha terminado. A Bíblia diz: porque vós estão completos nele. Nós estamos completos nele. A Bíblia diz que Paulo, ele foi descido sobre um cesto. E nessa descida, ele dependia de alguém para descer, para chegar lá embaixo em segurança. Isso fala da obra confiando em Cristo. Quando nós confiamos que é Deus que segura o cesto, que é Deus que faz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O descanso não é abandono do ministério, é confiar que a obra é de Deus e não sua. Chega de liderar cansado. Chega de vestir véu para esconder o que a graça pode curar. Líderes feridos que escondem suas dores tornam-se refém de uma espiritualidade baseada em desempenho. A alma precisa de espaço para respirar, precisa de verdade, de confissão, de descanso. A velha aliança diz: faça para ser aceito. A nova aliança diz: você já é aceito, por isso pode servir. A única forma de vencer a solidão do ministério é se despir do véu da aparência e permitir que o fogo da graça brilhe em nós sem medo. O problema é que nós queremos fazer através da nossa força, do nosso esforço. É por isso que tem muita gente hoje, muitos líderes cansados, sobrecarregados. Porque ele não quer entrar no descanso. Descansar não é passividade. Descansar é acreditar e crer que Deus já fez tudo. Nós já fomos convidados a participar de uma obra pronta. Deus nos convida para participar de uma obra pronta. O próprio Senhor Jesus disse: tudo está consumado. É tempo de se levantar através da graça, a favor. A Bíblia diz que
que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Significa que tudo que Ele fez, tudo que Ele passou por nós. Jesus levou tudo que era nosso para que nós pudéssemos receber tudo que é dele. Nós temos o favor de Deus, chamado pela graça, favor. É o tempo que Deus está levantando homens e mulheres que não vive dependendo de si próprio, do seu conhecimento, mas dependente da graça e do favor de Deus. Moisés, ele colocou o véu e a glória já tinha passado, ele permaneceu com o véu. Oxalá que Deus venha tirar nossos véus. Oxalá que nós possamos estar com o rosto descoberto diante do Senhor, agora com o rosto descoberto diante do Pai. Oh, glória! A unção que Moisés carregava era transitória. A glória do antigo concerto se esvaía. Por isso ele precisava manter o véu, não para proteger o povo da glória, mas para esconder que ela já havia passado. Quantos hoje vivem da mesma forma, escondendo o cansaço, mantendo a aparência, sustentando um brilho que já não existe mais? Estamos só funcionando. Estamos no automático. Já não temos prazer. Já não temos alegria do Espírito. Já não temos mais o fogo que arde, que nos motiva. Estamos vivendo de glória passada. Estamos vivendo chorando por que ficou para trás e não estamos olhando para frente. A Bíblia diz o seguinte: não olheis para as coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço algo novo. Tem algo novo para a nossa vida. Tem um novo tempo, uma nova unção para a nossa vida. Os profetas estavam chorando. Eles estavam chorando pela glória que tinha ido com Elias, mas não perceberam a glória que estava em Eliseu. Já havia uma nova unção, uma nova glória, um azeite fresco. E é isso que Deus tem para a nossa vida, para o nosso ministério, um novo tempo. Um tempo de fazer a obra não por esforço humano, mas entrar na dependência do Espírito, ser conduzido pelo Espírito Santo, entender que tudo já está pronto, entrar nesse lugar de descanso e descansar. Descansar por quê? Porque tudo já está pronto. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter perdoado todos os nossos pecados, ele se assentou. Só se assentou porque ele venceu. E você também vai vencer. Nós vamos vencer em Cristo Jesus. É o tempo de Deus levantar líderes curados. Líder que não tem vergonha de pedir ajuda. Aleluia. Eu quero fazer uma declaração de fé com você. Eu não vivo mais escondido atrás de um véu. Minha alma está descansando ou descansando na graça que me chamou. Eu não sirvo por obrigação, mas por gratidão. O brilho da minha vida não vem do meu esforço, mas da glória de Cristo em mim. Eu rejeito a solidão e recebo o consolo do Espírito e da comunhão dos santos. Aleluia. O brilho da minha vida não vem do meu esforço, mas da glória de Cristo em mim. Não depende de você. Não depende da tua performance, do teu conhecimento. A Bíblia diz que
Nicodemos foi até Jesus. E ele já chegou falando, bem, o bom mestre, bem sabemos. Bem sabemos. Porque o religioso tudo ele sabe. Mas Jesus disse para ele assim, mas tu precisa nascer de novo. Tu sabe, mas precisa nascer de novo. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele veio. O tempo todo a lei era somente a carta. Mas quando Jesus ele vem, a Bíblia vem mostrando ele do início ao fim. Mas quando ele vem, o seu não recebe ele. O rejeita. E ele disse que o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho para sempre. Isso fala de uma obra eterna. Isso fala de algo que nós estamos fazendo que vai tocar a eternidade. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero fazer essa oração final com você. Aleluia. Pai, eu me entrego hoje como estou, sem véu, sem máscara, sem força própria. Perdoa-me por tentar carregar sozinho o que já foi completado por Jesus. Restaura meu coração, renova minha mente e guia-me de volta ao descanso da tua graça. Livra-me da aparência e fortalece-me na essência. Que minha liderança seja cheia de luz, verdade e não de brilho passageiro. Em nome de Jesus. Que o favor de Deus te alcance nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus ela possa transbordar o teu coração. Para que você possa se equipar, ser revestido da graça e de autoridade de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família, o seu ministério. Em nome de Jesus. Graça e paz.